Olá, pessoal. Gostaria de, primeiramente, cumprimentar todas e todos, né, que estão assistindo a essa aula, que faz parte aí do programa, né, de formação do Pena Justa das escolas das defensorias públicas. Hoje nós vamos falar aqui sobre arquitetura prisional, né, parâmetros para os diferentes tipos de estabelecimentos, regimes e condições climáticas. Meu nome é Leonardo, sou defensor público aqui no estado de Minas Gerais. Atualmente exerço minhas atribuições na coordenadoria estratégica do sistema prisional da Defensoria Pública e, por isso, fui incumbido por nossa escola da Defensoria de Minas em organizar e trazer essa parte do curso desse programa, acordado entre todas as defensorias. E para a gente falar um pouco sobre esse assunto, nós convidamos a Isabela, que está aqui hoje conosco, né? A Isabela, que é Isabela Azevedo Fiuza, né? Que é advogada com atuação nas áreas de direito imobiliário e fundiário, e também é arquiteta e urbanista pós-graduado em planejamento ambiental urbano e produção social do espaço, com 10 anos de experiência, sócia da MAP Terra. Agradeço muito ter aceito o convite, Isabela, de ter vindo aqui compartilhar conosco seu conhecimento sobre arquitetura prisional. Acho que vai agregar muito para o nosso desenvolvimento, já que o estudo aprofundado que você fez do histórico da arquitetura do sistema penal aqui em Minas, aqui no Brasil, melhor dizendo, né, trazendo tanto exemplos de outros estados, de como caminhamos até onde chegamos, e é bom conhecermos a nossa história para saber o que precisamos fazer de diferente para mudar aquilo que de fato não está adequado, né, e que por isso é objeto, né, de uma das metas a serem, de várias metas a serem alcançadas, né, no âmbito desse plano Pena Justa, que nada mais é do que um plano de enfrentamento, né, do estado de coisas inconstitucional que declarado pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 347, que como determinação vinda do Supremo Tribunal, tanto a União quanto os estados e o Distrito Federal tiveram como incumbência elaborar um plano de ação sobre como fazer, como podemos fazer como Estado brasileiro para sair desse estado de coisas incondicional. E, em razão disso, a União, primeiramente, elaborou o seu plano em âmbito nacional, que foi o chamado Plano Pena Justa, e, na sequência, Estado e Distrito Federal tiveram que elaborar os seus próprios planos, né, recentemente homologados, inclusive, alguns com algumas ressalvas, e como parte dessas metas previstas tanto no plano nacional quanto nos planos estaduais, nós temos a arquitetura prisional como um dos problemas, né, a serem solucionados, né? E só para deixar claro para todos que nos assistem, o Plano Pena Justa, né, que são esses planos da União e também dos estados e Distrito Federal, eles são basicamente foram criados sob quatro eixos, né, de atuação. O primeiro deles, né, que visa vislumbrar metas, problemas e soluções para a porta de entrada do sistema prisional. O eixo 2, que é o nosso eixo aqui de debate nessa aula, trata da arquitetura prisional, que veio tratar da ambiência do sistema prisional, né, o que precisamos fazer para melhorar o ambiente de encarceramento no Brasil, o eixo 3 que trata da porta de saída, né, grosso modo, e o eixo 4 que trata daquilo que precisamos fazer como Estado para evitar que as pessoas que passaram pelo sistema retornem a ele, mantendo esse ciclo vicioso que, infelizmente, está presente aqui no Brasil. E falando especificamente do eixo 2, né, como eu disse, que trata da qualidade da ambiência do serviço prestado e da estrutura prisional, aqui em Minas Gerais, na elaboração do plano, né, faço parte aqui como representante da Defensoria do Comitê Estadual, foi diagnosticado, assim, acredito também em todos os demais estados e no Distrito Federal, diversos problemas relacionado à precariedade da infraestrutura prisional e da qualidade limitada dos serviços, né? Deficiências em ventilação, iluminação, salubridade,
segurança, esgotamento sanitário e acessibilidade que comprometem os direitos básicos das pessoas privadas de liberdade. E, além disso, né, diversas unidades foram identificadas que funcionam sem alvará de funcionamento ou mesmo licenças sanitárias, o que demonstra que, de certa forma, não estão adequadas ao mínimo que se exige para todos os ambientes públicos, assim como é também uma unidade prisional. Minas Gerais ela tem uma complexidade ainda maior, né? Acredito que cada estado tem a sua peculiaridade, mas a peculiaridade que deixa Minas Gerais numa situação muito difícil primeiro que é o estado que tem maior número de unidades prisionais, embora sejamos o segundo em número de pessoas encarceradas, somos o que tem maior número de unidades prisionais e grande parte delas são originárias das carceragens da Polícia Civil. 125 dentre as 169 unidades prisionais convencionais são originárias da Polícia Civil, das carceragens da Polícia Civil, que, por óbvio, não tem uma arquitetura adequada para manter alguém preso durante uma longa permanência. Né? São carceragens que foram criadas para um curto período de encarceramento. E, por óbvio, então, não atendem minimamente às necessidades para um encarceramento de forma digna. E destaco também a questão do licenciamento, que dentre essas 169 aqui em Minas, isso só para mapear quais são os nossos problemas locais, que certamente alguns se refletem no restante do país, nós temos apenas 16 dessas 169 unidades com auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e apenas 23 com alvará de funcionamento. Claro, muitas delas decorrentes desse problema que eu mencionei, das originárias da Polícia Civil, mas também por terem sido construídas em momentos que não se exigiam esse tipo de licenciamento. E por esse motivo, até hoje, por não, não respeitarem, né, minimamente as diretrizes de construção, não obtiveram a sua licença da forma como deveriam. E também registro que aqui no estado de Minas foi consignado no plano Pena Justa e muito possivelmente replicado em outros estados também, um custo estimado de R$ 100.000 para a construção de uma vaga no sistema prisional, o que demonstra o tamanho do desafio de substituir esses espaços que são inadequados hoje para o aprisionamento de pessoas. Certo? Agora, passando especificamente mais sobre as metas, né, identificadas no nosso plano estadual e que foram replicadas do plano nacional e, por esse motivo, devem estar também nos demais planos estaduais e distrital, nós temos a inadequação da arquitetura prisional como um dos problemas do eixo 2, como eu já mencionei, e para a solução desse problema, nós elencamos no plano Pena Justa 3 ações mitigadoras, ou, aliás, uma ação mitigadora da qual decorrem 3 medidas a serem implementadas. Né? A ação mitigadora seria qualificar a habitabilidade das prisões, garantindo acesso à água potável, iluminação e ventilação, esgoto, condições de higiene e limpeza, segurança e salubridade, área de ocupação, emissão de alvará de funcionamento e da vigilância sanitária. E a primeira medida seria instituir a ação de habitabilidade com parâmetros de avaliação, incidência para melhorias, monitoramento e emissão de alvarás e licença para funcionamento. Né? Então, para atingir essa medida, estabeleceram-se metas, especificamente metas relacionadas à adesão e execução do Mutirão Nacional de Diagnóstico de Habitabilidade, com base na metodologia de inspeção judicial recentemente estabelecida pelo Poder Judiciário, além da elaboração e execução de um plano estadual ou distrital de manutenção e ajuste desses estabelecimentos prisionais, para que se adequem a essas diretrizes a serem cumpridas e identificadas as necessidades nessas inspeções. A segunda medida seria adotar parâmetros de funcionamento mínimo dos estabelecimentos prisionais, né, com a meta de emissão de alvarás de funcionamento e licença de vigilância sanitária para esses estabelecimentos. E, por fim, a medida de qualificar os profissionais que atuam na arquitetura prisional. A participação na capacitação para quadro de engenheiros e arquitetos que atuam na arquitetura prisional seria a meta a ser cumprida aí pelo Estado
brasileiro, digamos, né? Um plano, é uma meta que consta no plano nacional e certamente replicada em todos os demais, como eu disse. Então, é esse o cenário, né? É esse o contexto, né? Que hoje nós vamos conversar sobre arquitetura prisional, né? Para vislumbrarmos o nosso histórico e pensarmos como é que vamos colaborar enquanto Defensoria Pública, enquanto parte do Estado brasileiro na solução desse problema que é essencial para que a gente atinja as finalidades, né, que o Plano Pena Justa pretende alcançar. Então, com essa introdução, Isabela, que eu já passo a palavra para você, agradecendo mais uma vez por ter aceitado nosso convite, tá, de compartilhar toda essa experiência e conhecimento no tema que vamos conversar hoje, tá? Obrigada, Leonardo. Na verdade, assim, acho que nem todo conhecimento aqui seria é, adequado e possível para sanar, né, para solucionar aí todos os problemas. De fato, é um cenário que eu ouso dizer que é catastrófico, né, o que acontece no sistema prisional. Eu estudo esse tema há alguns anos, né, desde antes de me graduar na arquitetura, e o que a gente vê, né, desde as cadeiras de história da arquitetura até o que está instalado, parece que a lógica não muda muito. E aí eu acho que vale a primeira reflexão. Será que a nossa lógica de estabelecimento de detenção mudou alguma coisa? E entender um pouquinho a história, como você disse, né? Entender um pouquinho a história vai nos ajudar a olhar para frente. Eu acho que a gente tem sempre que olhar para trás para conseguir traçar um futuro. E o caminho é esse. Eu espero mesmo que o plano Pena Justa dê certo e que ele traga soluções, né? Ou que ele privilegie aspectos que não estão sendo observados e que acabam por piorar o que já não é muito bom, né? Deixar um cenário que já é crítico ainda mais crítico. Boa tarde a todos, né, que estão assistindo aí essa aula, essa palestra. Eu vou primeiro pedir licença e desculpas por estar olhando para o lado, que eu estou com uma tela maior aqui, que eu vou projetar um material para vocês. E segundo, pedir desculpas, porque aparentemente nada mudou desde que eu me graduei em arquitetura há 10 anos atrás. Então, o material que eu estou trazendo aqui hoje, ele sofreu pouquíssima alteração e atualização, né? Desde 2015, 2016 até hoje, a gente teve pouco avanço no que se trata o estudo do estabelecimento de detenção, que é muito triste, né? Acredito que o Estado, de fato, faz muito bem em pensar, resolver pensar com esse, né? Pensar e aprimorar essa situação que os equipamentos de detenção se encontram, né? Então, eu vou compartilhar com vocês. Bom, então nós vamos falar, né, principalmente, basicamente, sobre arquitetura prisional, os parâmetros para os diferentes tipos de estabelecimento, sejam eles equipamentos de grande porte, pequeno porte, para regimes fechados, semiaberto, aberto, e as condições climáticas, como é que elas interferem, né? E eu ouso dizer além, não só as condições climáticas, todos os parâmetros urbanísticos, climáticos, enfim, que possam impactar na instalação, que eu acho que o equipamento ele tem que ser pensado desde o seu nascimento, instalação do equipamento, até que ele ganhe vida e o detento esteja ali, né, alocado. Então, acho que primeiro ponto, porque eu acho que é isso, é pena justa, por que estudar, né? Eu acho que vocês devem ter abordado bastante isso no próprio material, no próprio plano Pena Justa, mas a justificativa que eu vejo para por que estudar o estabelecimento de detenção é justamente a superlotação das celas, a desumanização do indivíduo, a alta demanda do Estado, que em Minas Gerais é absurda, altíssimo, né? 50% dos estabelecimentos estão em Minas, com um índice de ocupação altíssimos, e as péssimas condições físicas das prisões, que não tendem a melhorar, porque a gente não vê falar e não vê, na prática, a construção de novos equipamentos. Então, pegando um estudo, vocês vão ver que em 2013, eu me graduei em 2016, em 2016, a minha pesquisa já estava desatualizada em números, em termos numéricos.
Na época, a gente só tinha esse material de 2013, que trazia uns números. Então, a região sudeste do Brasil, ela tem quase 600 dos estabelecimentos de detenção existentes no Brasil, sendo que 50% deles estão em Minas. Desses 50%, ou seja, 286, 46% em 2013 estavam acima da capacidade. E aí, doutor Leonardo, me corrija se esses números estiverem muito diferentes. Eu acredito que não, a tendência é ter aumentado e não diminuído, né? Desses 46%, né, desses 286 estabelecimentos em Minas Gerais, 30% praticamente estavam acima da capacidade máxima. Ou seja, se o estabelecimento comporta 800 pessoas, tinha 2.000, 3.000, 4.000. E aqui nós estamos falando, basicamente, dos estabelecimentos onde o regime é fechado, né? Esse olhar está mais direcionado para estabelecimento de regime fechado, que eu acredito também que seja a maior aplicação aí da pena, seja em regime fechado. E aí, olhando esses números, esse histórico, a gente percebeu que 70% da população carcerária é reincidente. E, para piorar, a faixa etária da reincidência está sempre ali entre os jovens, né? 18 a 24 anos. A maior percentual de reincidentes está ali entre os 18 e 24 anos, que a gente já começa a perceber que falta, sim, um suporte, não só no que diz respeito ao estabelecimento de detenção, onde eu quero chegar. 18 a 24 anos são meninos que deviam estar estudando nas escolas, ocupando o seu tempo com coisas produtivas. Então, acho que falta um olhar também do Estado, e talvez fique a dica, para isso, para essa garotada que está aí ociosa, tramando coisas, né? Sendo que desses 70% reincidentes, 80%, quase 90% são do sexo masculino. Então, eu entendo que são números absurdos, assim, né? A gente, de fato, precisa repensar o nosso sistema para evitar que a reincidência seja tão grande. Não justifica. Então, para tudo isso, para entender, né, como melhorar, como sanar, ou como tentar sanar esses problemas, novamente, importante olhar para trás para se dar um passo para frente. Então, a gente começa fazendo um estudo das tipologias. Todos os tipos, ou enfim, o maior número de tipos construtivos identificados até o momento, que são muitos, ao meu ver, e de épocas muito distintas, mas sempre com um pensamento sempre retomando uma lógica passada. Mudam-se os estabelecimentos, mudam-se as edificações, mas a lógica da própria edificação permanece mais ou menos a mesma. E aí, eu acho que, para mim, é importante trazer como primeiro caso Carandiru, que foi um caso que sabidamente fracassou, né? Era um complexo de detenção, né? Na verdade, ficava no centro de uma cidade, ou praticamente no centro, que tinha como edificação. Era um complexo com vários pequenos prédios, como a gente pode observar aqui nessa imagenzinha, sabe, pequena, né? Depois eu compartilho uma maior, com várias edificações com esse formato de quadrado oco, onde nas extremidades, né, vamos dizer que nos corredores mais externos estavam disponibilizadas as celas, que possibilitava alguma abertura de janela, me refiro, dava algum mínimo de condição para o apenado. Então, esse estabelecimento, acho que não está bom isso não, hein? Podemos parar. Vou voltar. Fernanda, é só falar assim? Então, vou voltar aqui. Então, como primeiro caso de estudo, eu acho que é importante a gente voltar no grande fracasso do Brasil, né, em termos de sistema de detenção, que foi o Carandiru, que era um tipo de estabelecimento caracterizado como um tipo quadrado oco, que nada mais consistia num quadrado com um vazio no centro,
Esse vazio central era o pátio ou deveria ser utilizado, né? Como pátio de área de recreação e visitas, eventualmente. E o estabelecimento em si era esse quadrado, onde as celas estavam disponibilizadas nas faces externa e interna do prédio, né, da edificação, tendo os corredores centrais sendo as áreas de circulação do carcereiro, enfim, do próprio preso. Então, a geometria era, né, bem essa. Todos os prédios que compunham o Carandiru tinham essa geometria, obviamente com exceção aos prédios de serviços, né? Hospital, área de administrativa, área de hospital, área administrativa e área de serviços. Então, celas eram voltadas para o interior, celas eram voltadas para o exterior. O sistema de supervisão era uma supervisão indireta. Então, o detento não ficava ali 100% do tempo vigiado, ou, né, ficava, mas sem ficar, grosseiramente falando. Celas pequenas, sempre celas pequenas, mas, como a gente viu nas fotos anteriores, superlotadas. Carandiru falhou, deu super errado, foi um verdadeiro caos. E depois disso evoluímos para outros tipos de sistema, que já também coexistiam ali naquela época, mas desde o fracasso do Carandiru a gente não vê mais, ou não se tem notícia mais de construção de estabelecimentos com essa configuração. Ficou comprovado que a íntegra do estabelecimento não funciona da forma como estava, né? E ali ainda tinha um agravante que todos os serviços prestados pelo Estado, né, para cuidar daquele apenado, então, a área hospitalar, a área de escola, a área de lazer, enfim, todas as áreas públicas, digamos assim, elas estavam no intramuros, em conjunto com as edificações onde os presos estavam, o que culminou nesse caos, né? Depois do tipo quadrado, aqui mais um esquema, né? Só para ficar mais claro, eu acho. Então, o Carandiru tinha esse intramuros, né, esse muro aqui na lateral, toda a edificação no intramuros, todas as edificações, todos os estabelecimentos e os usos, né? Cada prédio tinha um uso, sendo a área de alimentação, a exemplo, no centro do estabelecimento, que seria o lugar mais vulnerável, né, para se instalar uma edificação de refeitório, a exemplo, e se mostrou um modelo completamente falho. Além de tudo, é importante ressaltar que no modelo Carandiru a gente observou que parte dessas edificações que eram utilizadas como hospital, refeitório e escola, entre outros, áreas de ensino, elas foram completamente desvirtuadas. A superlotação era tanta que uma área que era hospitalar, ela perdeu o cunho dela de hospital, de cuidados, né, cuidados médicos, e ela passou a receber presos, porque não tinha mais onde prender, onde alocá-los. Então, houve uma subversão dos espaços. E isso é muito preocupante, porque o espaço não foi pensado, aquele espaço, ele não foi pensado para receber uma pessoa, ou mais de uma, enfim, o número que for, que vá dormir, que vá utilizar das mais diversas formas possíveis, né? Enquanto prisão, enquanto a área de prisão propriamente dita. O que coloca em risco não só o apenado, como também quem está ali fazendo a vigilância, quem está ali prestando os cuidados, quem está fazendo algum tipo de suporte, de manutenção, etc. É um risco para a sociedade como um todo e principalmente para eles mesmos. Além de favorecer também questões ligadas à insalubridade, né, proliferação de doenças sim, vários outros cenários. Então, Carandiru, né, fadado ao fracasso, aqui a gente tem algumas fotos de como é que a coisa acontecia. Nessa foto aqui, mais abaixo, a gente vê, debaixo dessas tendas, nos registros, conta-se muito que eram como se fossem salas de visita, onde os presos recebiam a visitação íntima. Então, para piorar o cenário,
o visitante, a mulher, o marido, enfim, o filho, ainda se submetia, era colocado numa situação, além de humilhante, extremamente degradante. Demolido esse caso, acabou Carandiru, passamos para os nossos próximos modelos. E eu retomo aqui a lógica dos modelos que existiram até fora do Brasil. Os nossos modelos atuais, eles são pensados seguindo uma lógica mais internacionalizada, com modelos atuais, lê-se modelos antigos, né, porque a gente não teve uma evolução significativa. E a gente começa pelo sistema alburniano, que era uma tipologia de edificação que ou era em linha reta, ou fazia um formato de C ou um L, onde, no mesmo esquema de confinamento celular, né, ou pequenos módulos de celas, sempre voltados para o exterior, dentro do intramuros, né, por óbvio, onde a supervisão também era indireta. Quando a gente fala que as celas estão voltadas para o interior do intramuros, né? Sem relação visual direta com o resto do mundo, como deve ser mesmo, né? Ou não, quem sabe? Acho que isso é um outro ponto a ser pensado. Será mesmo que a gente tem que isolar de tal forma o cidadão que ele não vai ter, de fato, contato nenhum com o mundo e nem ver o mundo lá fora, e nem ver o que ele está perdendo? Acho que essa é uma pergunta que eu me fiz há 10 anos atrás e eu continuo me fazendo. Será que funciona dessa forma, de fato? Após o sistema alburniano, veio o sistema pensilvânico, que é um tipo radial, quase que lembrando a ideia do panóptico. Então, ele tinha um formato radial, mas em asterisco. O confinamento também era celular, ou seja, pequenas unidades, que teoricamente deveriam ser individuais, mas a gente não tem registro histórico para saber se de fato eram ou não individuais. As telas eram voltadas para o exterior, mas ainda sem relação com a vida externa, com o mundo externo. E aí, quando a gente fala sem relação, é relação nenhuma mesmo, visual e nada, né? Novamente, sistema de supervisão indireta. Então, o preso, quando a gente vê o sistema de supervisão indireta, vocês vão saber muito melhor do que eu, o preso está sendo visto, mas não sabe que está sendo visto, né? Ele não sabe de onde vem aquele olhar. E depois, logo na sequência do sistema pensilvânico, que era esse sistema em asterisco, veio, então, o panóptico, que, de fato, fez o confinamento numa geometria circular, né? E o preso aqui, ele era vigiado 100% do tempo, diretamente, ele sabia de onde todos os olhares estavam vindo, sempre confinamento celular, pequenas células com pequenas aberturas, né, para circulação de ar, que também não funcionavam, e, enfim. Próximo passo, e aí aqui a gente já vem para os modelos mais aplicados no Brasil, e eu trouxe aqui um clássico, né, o Bangu, talvez um dos mais conhecidos aí, pelo menos o que a gente mais escuta falar, que é o Bangu foi projetada pelo tipo telefônico, né, que seria esse emaranhado aí, essa torre telefônica. E aí eu chamo a atenção para o seguinte: a gente chama hoje, coloquialmente, comumente, Bangu como um todo, né? Bangu é o complexo Jericinó é um complexo enorme com vários estabelecimentos das mais diversas tipologias construtivas. Então, eu estou fazendo aqui um recorte com relação ao Bangu 1, que foi um dos que mais sofreu antes, durante e depois da instalação, foi mais subvertido. E então não tenhamos essa fala que agora é para o complexo como todo, mas somente para o prédio de Bangu 1. Então, Bangu 1 tem esse tipo tipo telefônico que lembra aquela torre telefônica, né, vista de cima. Volta para o confinamento celular, com celas voltadas aqui agora somente para o interior.
com com alguma relação visual com o exterior, e a supervisão segue no sistema indireto. Eu trago aqui o que foi a ideia de Bangu 1, o projeto, né, que infelizmente não foi o que saiu do papel. Então, o projeto de Bangu 1 previa, salvo engano, 48 celas, uma área de lazer, uma área de administração, que ficaria fora do estabelecimento de detenção, né? Um pavilhão de apoio com serviços, saúde, educação. O plano do estabelecimento era, de fato, ressocializador, ou pelo menos, né, a ideia era ressocializadora, previa um lugar para o cara estudar, um lugar que o cara teria saúde, ele teria o lazer, ele tomaria os banhos de sol, né, que fazem uma diferença para as questões de salubridade. E foi isso que Bangu virou. Bangu 1 virou um prédio com 24 celas, onde toda a parte administrativa encontra-se dentro do estabelecimento, efetivamente, assim como nos moldes, né, lá, retomou um pouco a lógica do Carandiru, onde a parte administrativa está dentro do estabelecimento. Foram retirados os programas de lazer, saúde e educação, e o pátio interno foi reduzido de maneira significante no sentido de ele é um pátio, ele é um pátio coberto, praticamente. Então, aqui, o apenado, ele vai para ficar no silêncio absoluto, sem contato com o mundo, sem contato com ninguém, praticamente, sem absolutamente nada. Salvo engano, o Bangu 1 hoje recebe os presos de maior periculosidade, né? Mas ainda assim justifica um tratamento desse? Será que um tratamento desse vai, né? Uma edificação construída e pensada dessa forma, ou repensada dessa forma, ou instalada dessa forma, ela vai conseguir ressocializar o cidadão? Acho que fica também essa questão. E aí, aqui, só para a gente ter uma ideia, esse é um corte, né, um esquema de como é que acontece lá em Bangu, como é que é a edificação vista de lateral, digamos assim. A ventilação, por onde passa o ar e a luz, de alguma forma, a iluminação e ventilação que refrigeram a cela e que iluminam a cela, elas acontecem por esse pequeno espaço que, até onde temos conhecimento, tem em torno de 20 centímetros. Por que 20 centímetros? Porque é um lugar onde o preso pode passar. Ou melhor, com 20 centímetros ele não consegue passar. Então, desprivilegia-se a qualidade do espaço em detrimento da segurança. O cara está sendo colocado ali e o estabelecimento está visando somente segurança. Se ele vai ter um mínimo de conforto, e com conforto eu não estou falando que ele tem que ter uma cama boa, um chuveiro quentinho, mas condições de ventilação e iluminação, elas trazem conforto para a nossa sobrevivência, né? Inclusive, são condições de sobrevivência, de fato. Então, eu acho essa imagem até um pouco chocante, assim, de saber como é que uma pessoa consegue viver num espaço onde a janelinha tem 20 por 20. E é o ar que ele respira o dia inteiro, passa por uma janelinha de 20 por 20, porque quem está em Bangu tem o direito de banho de sol, do pouco sol que penetra o estabelecimento, por, sei lá, 1 hora, 2 horas. Então, assim, acho que deve ser um pouco agoniante. E acho que isso tem que ser revisto com máxima urgência. E aí, enfim, visto todo o estabelecimento, eu acho que a gente tem, né, hoje editado, e o que me causou muito susto, né, e quando eu falei lá no início que nada mudou, é que existe as diretrizes básicas para a arquitetura penal. E eu tive a curiosidade de, né, rever todo o material e pesquisar novamente e tal, e o material básico é o mesmo, de 2011. Então, nada de fato mudou.
a legislação, porque essas diretrizes, né, elas não são na prática uma legislação, é um orientativo, segue exatamente o mesmo, segue exatamente a mesma. Mas pelo menos existe algum indício, né, alguma vontade que vem desde 2011 ou talvez até antes em melhorar, em evoluir o sistema, que eu acho que já é muito significativo. A vontade já é um ótimo começo, né? Então, a gente tem esse material, que são as diretrizes básicas para a arquitetura penal, e esse material, ele vem elencando todos os critérios, assim como o município elenca critérios para que possamos edificar uma casa, ou um prédio, ou uma escola, ou um hospital. Aqui nós temos toda a normativa que fala, o quarto, a cela tem que ter tal área, o banheiro tem que ter tal área, o espaço comum tem que ser assim, assim, assado. Mas a gente já viu que não se aplica, né? Pelo menos não era aplicado até então. E aí, assim, o material, ele vem conceituando, né, o que são os complexos ou os conjuntos, ele traz uma série de conceituações, ele norteia a capacidade e o tipo do estabelecimento. Então, um estabelecimento de segurança máxima, o ideal, o melhor cenário, o mais seguro, que a arquitetura comporta, sei lá, que a gente tenha 300 pessoas por estabelecimento, por edificação, uma segurança média que tenha 800. Aí, quando a gente vai ver no nosso modelo, o conjunto tem uma capacidade máxima de quase 30 mil pessoas. Ou melhor, está recebendo quase 30 mil pessoas, né? Quase 40 mil pessoas, na verdade. Então, o manual ainda traz uma cela individual. Quanto que ela tem que ter? Né? O que é o mínimo que a gente tem que ter para o indivíduo ter conforto? Para ele conseguir, de fato, evoluir. E quando eu digo isso, eu digo porque eu entendo que é comprovado que a arquitetura ela interfere muito, a arquitetura interfere na psicologia do indivíduo. Se eu estiver num espaço de 2x2, sem luz, sem ar, é evidente que eu vou ficar ansiosa, nervosa, eventualmente vou ter uma crise de ansiedade, enfim, aquilo mexe com a cabeça da pessoa. E aí, os modelos que a gente segue, a forma como a coisa tem sido conduzida até hoje, é evidente que ela tem mexido, inclusive, com a cabeça das pessoas. Né? Para além do estabelecimento não ser apto, ele provoca, ele mexe numa chavinha dentro do indivíduo. E a gente não sabe quais são as consequências dessa virada de chave, né? Então, o manual vem trazendo elencando uma série de pontos que nós, enquanto arquitetos, entendemos que devem ser avaliados. E aí, avaliados, num primeiro momento, como edificação. Eu acho que isso é importante aqui, a gente está pensando somente na edificação, com prédio construído, né? Então, ele traz também os afastamentos, a localização, a melhor localização para a instalação do empreendimento, né, do equipamento. Como é que se dão as taxas de permeabilidade? Tem que ter área jardinada. Às vezes o cara pode ir lá fazer uma horta, por que não? Pode ter uma área de circulação que vai ter uma pista de Cooper, por que não? E olha que essas são ideias que eu estou tendo, eu não tive no meu projeto no passado, hein, Leonardo? Acho que eu vou patentear aí alguma coisa. E assim, você vê, logo até destaquei de vermelho que o conforto ambiental, que é o que a gente está aqui trazendo também, é extremamente importante. Eles trazem lá conforto ambiental, existe um tópico só para isso. E é categórico: os ambientes deverão possuir ventilação cruzada. Ventilação cruzada nada mais é do que ter uma janela onde o ar de fato entre e de frente tem uma porta onde o ar passa pela janela e atravessa pela porta, né? Tem esse círculo, o ar entra e sai. Fazendo a renovação da oxigenação ali naquele espaço. E aí, com uma janelinha de 20 por 20, acho que
Isso, e logo acima da porta, o que é ainda pior, isso não acontece de maneira nenhuma. Então, pegando um caso, né, assim, com base no que a gente viu de Bangu 1, que era o que a gente tinha mais material, e somado à análise das diretrizes, eu trouxe aqui um recorte do que seria o programa de necessidades básicas no estabelecimento. Segundo o manual, as diretrizes básicas, o programa de necessidade básica abrangeria uma área para a guarda, uma área para os agentes penitenciários, uma área de administração, recepção, triagem, tratamento do preso, uma área de convivência, espaço de serviços, espaço de saúde, enfim, seria ouso dizer que seria uma mini cidade, que abrangeria tudo que o cara precisa para sobreviver, o mínimo né, o mínimo, produto mínimo viável para sobrevivência. E o que a gente teve foi a guarda externa, de fato, fora do estabelecimento, isso analisando apenas Bangu 1, né? A guarda externa que de fato acontece fora do estabelecimento. A área de administração que fica no centro do estabelecimento. Uma área de vivência / área coletiva, que seria aquela área de banho de sol, que é inadequada, e todo o resto foi suprimido do programa original. Eu acredito que se as diretrizes básicas elas trazem uma edificação que tem, para além de uma arquitetura confortável, um direcionamento psicológico e ressocializador, a supressão de mais da metade do programa, né, do programa construtivo, do programa arquitetônico, ela impacta muito no viés ressocializador do equipamento. E aqui nós estamos criando, né, assim, é uma fábrica de reincidência. O cara que entra aqui, ele tem que ter muita força de vontade para querer melhorar. Muita, não é pouca, não. Então, aqui, o interior, né, do estabelecimento de Bangu 1, todas as imagens são referentes a Bangu 1. Então, o edifício, a instalação, efetivamente, de Bangu, que está dentro de um complexo maior. Então, ela tem um extramuros gigante que circunda o complexo como um todo, salvo engano, tem 17 estabelecimentos de detenção lá dentro. E Bangu 1 ainda tem um outro muro que restringe ainda mais o cidadão. Esse é o espaço de sol. A gente pode ver aqui que não é muito sol para 24 pessoas. Não é uma área onde, de fato, se faz um banho de sol, tem esse momento de lazer. Muito pelo contrário, eu vejo como um espaço extremamente segregador. E aqui a gente tem um esquema, né, de como é que é a planta do estabelecimento. Então, nós temos as celas, até muito maior, esse esquema aqui, ele está um pouco deturpado, porque o estabelecimento está maior do que ele de fato é, mas a gente tem as celas, o solário, uma área de refeições e administrativo e tal, que aqui tem alguns equipamentos, e daqui você sai do estabelecimento e vai para as outras áreas do complexo, né? E esse é o cenário das mulheres indo visitar as pessoas que estão nesse equipamento, né? Filas enormes, sem condições, não tem um banheiro para receber a mulher, não tem um lugar para esperar, não tem. Então, além do estabelecimento não pensar quem está lá dentro, ele não pensa em quem vem visitar o detento. E isso gera uma certa revolta no cara que está lá preso há 10, 20 anos. A minha esposa está ali, ela está sendo humilhada. Ela não tem uma água, ela não tem um banheiro para ir. Eu acho que são pontos que merecem ser repensados enquanto arquitetura. E aí, mais à frente um pouco, né, a gente vem com os novos modelos, e aí todos os modelos que vierem a partir de agora são necessariamente americanos, são as novas tipologias, que também não são tão novas, datam lá de 1983, né, a primeira grande mudança que teve, que são equipamentos menores em capacidade, até em termos de construção, né, menos
é menos um complexo, né? Eles estão trazendo edificações mais compactas, que caibam menos detentos, onde você consegue, de fato, dar um atendimento personalizado. E lê-se entre aspas, porque, né, é complexo falar isso, mas onde você consegue, de fato, microgerenciar aquele pequeno grupo de pessoas, que é muito mais fácil do que gerenciar 300, 400, 500 pessoas de uma vezada só. Então, as novas tipologias que vêm surgindo aí já há alguns anos, mas que ainda são tidas como novas, vem esse tipo quadrado, né, que fica, todos os três estão nos Estados Unidos, segue na ideia do confinamento celular, agora em galerias, pequenas galerias, um andar, 2 andares, comportando aí 50 celas, no máximo 100 detentos, com supervisão direta. E aí, cada quadrado desse, ele é uma pequena cidade. Então, eu tenho 50, 100 celas, e aqui dentro desse quadradinho, eu tenho as 100 celas, eu tenho um pequeno espaço de enfermaria, um pequeno espaço de estudo, uma área de lazer, além da área de lazer extra, né, fora do prédio em si. Então, os novos modelos, eles têm essa lógica de vamos diminuir o número de pessoas dentro daquela edificação ou daquele andar, que a gente vai conseguir ter um controle maior e melhor. E aí, a gente vai ver, nesse modelo, por exemplo, o modelo triangular, que já veio em 1992, e aí um ponto importante, que em 92, lá nos Estados Unidos, a gente já tinha esse modelo triangular, uma evolução, e aqui no Brasil, a gente estava demolindo o Carandiru. Então, fica assim, o pessoal conseguindo, o resto do mundo avançando nos sistemas de detenção e a gente patinando ainda. Então, em 92 surge essa tipologia triangular, que se assemelha muito com a anterior, com a quadrada, mas mudando a geometria, sempre confinamento celular, ou seja, pequenas celas para um número reduzido de detentos, em galerias, com a supervisão direta, e aqui a gente tem um enfoque maior em áreas de convivência, porque o cara precisa dessa área também, ele precisa socializar, ele precisa trocar, ele precisa conversar, para ele não ficar doido e seguir fazendo, seguir sem conseguir se voltar, né, para o mundo exterior. Acho que isso uma condição, assim, a gente precisa ter contato com o outro para conseguir voltar para o externo, né? E aí, nesse modelo, a gente vê aqui que é um prédio de vários andares, né? Salvo engano, são 5 ou 6 andares, onde cada triangulinho desses aqui são as áreas de detenção com tipologias distintas, ou seja, uma única edificação, que talvez tenha aí 2.000 pessoas num total, onde cada torre triangular recebe uma classificação de detento. E aí, com classificação, é que eles estão separando por masculino e feminino, tem alguma condição especial ou não, enfim, eles segregam, criaram um critério de segregação, né? Segregação é uma palavra pesada também, mas um critério de separação para poder conseguir ter todos os tipos em um equipamento, mas numa capacidade reduzida. Então, novamente, percebe-se que a capacidade do estabelecimento também interfere, a capacidade total do estabelecimento também interfere no contexto geral, para que não ocorram, para que alas, para que áreas não sejam desvirtuadas. Então, aqui, num triângulozinho desse, por exemplo, né, a gente pode ver que aqui na parte externa tem as celas, está um pouco pequenininho, essa imagem de fato foi difícil conseguir, inclusive, mas a gente tem na parte externa as celas que têm alguma visão para o mundo exterior, e como a gente pode ver na foto anterior, é de fato para o mundo exterior, porque nós estamos falando de um prédio, se você não sabe, assim, ao menos se eu não sei que é um estabelecimento de detenção, eu nem diria que aquilo ali é uma prisão. Aqui o detento, ele está vendo o que ele está perdendo na vida, né? Assim, fui preso porque fiz alguma coisa errada, e olha,
Tá tudo acontecendo lá fora e eu tô aqui recluso, né? Eu acho que isso também é uma forma de incentivar a pessoa a querer melhorar, a querer não reincidir, a querer cumprir a pena de uma maneira mais tranquila e sair daquilo. Então, nós temos na parte mais externa dos triângulos, né, o módulo de vivência, que é um módulo padrão, vem se repetindo aí ao longo dos anos, a ideia, né, de pequenas células. Um pátio interno, aqui todos são praticamente iguais, né? Os triângulos têm a construção praticamente igual, a gente só marcou de maneira diferente para ficar visualmente mais fácil de compreender. Mas aí no centro tem um pátio interno, que obviamente, ele é um pátio sem iluminação também, não sem banho de sol, mas é uma área de convivência que pode ser usufruída pelo cidadão. Obviamente que seguindo o regramento, horários e etc., mas é uma área onde ele pode estar ali passando o tempo, convivendo. A gente tem um módulo que é tido como um módulo de vivência, mas voltado para um uso mais restrito, né? Então, visita íntima, vou receber meu advogado, vou ter, não sei, assim, a visita convencional, uma área médica, talvez, enfim, um módulo onde o cara possa estar ali, ele está doente, vai ter que ficar hospitalizado, mas tem que ficar preso, fica na cela, então naquela cela ele tem os cuidados especiais dele, e os mais diversos usos aí mais restritos, né? E no central, um equipamento um pouco mais robusto, com todos os usos administrativos, né? E tudo que se possa necessitar. Então, aqui, para além de tudo, tem banheiros, que obviamente tem aqui dentro das celas também, mas tem outros banheiros, tem quadras, pequenas quadras aqui, quadra indoor, mas parece um hotel, né? A gente sabe que, assim, é uma utopia, mas por que não pensar sobre isso, né? Se der certo. E aí a gente vê que esse modelo, por exemplo, pegando a mesma comparação das diretrizes básicas para a construção do equipamento, ainda não abrange tudo, ele ainda tem deficiências, mas ele já é substancialmente melhor do que o que a gente observa, por exemplo, em Bangu 1. Né? Ele já entra ele contempla áreas que muitas vezes nós estamos suprimindo porque aquilo não é importante, não preciso me preocupar com isso. E aí aqui é o interior, né, de um estabelecimento desses. Então, você vê um prédio comum, como outro prédio qualquer, com uma geometria diversa, né, mas um prédio comum, como outro prédio qualquer, e que no interior você tem esses espaços, né, mesas, para o cara ficar ali, conversar, um sofá, para ele, sei lá, posso estar falando uma bobagem aqui agora, mas para ele jogar um baralho, acho que nem sei se pode, mas, enfim, para ele de fato conseguir retomar o convívio com iguais para depois conseguir retomar o convívio com diferentes. Eu acho que a gente tem que parar de pensar o estabelecimento como uma máquina de criar mais sujeitos delinquentes ou de reforçar a delinquência, né? E a reincidência. E aí, assim, posto tudo isso, a gente vê, né, depois de analisar todos esses casos, a gente vê que assim, existe uma ausência de regulamentação própria. Acho que o primeiro estudo não é ineficaz você ter diretrizes básicas, mas você não ter uma regulamentação, um plano diretor para a construção de presídios, como a gente tem para a criação de um município, ou como a gente tem para aprovação de uma edificação hospitalar. Eu tenho que seguir regras legais, né, impostas, são leis mesmo, o cronograma é rígido. Então, eu acho que falta um pouco mais de peso, né, e quem sabe de criação de leis de fato, de regras exigíveis, que tenham um cunho arquitetônico, para que a gente consiga projetar e construir edificações que tenham caráter ressocializador. Enfim, isso. E não a gente ficar usando só NBRs. Usa a NBR aqui, por exemplo, a NBR 9050
virou lei, né? Agora a gente tem a NBR 9050, é a NBR de acessibilidade. Toda edificação pública tem que ser acessível. E aí eu me pergunto como é que nós vamos fazer agora com os estabelecimentos de detenção que a gente já tem, que eu tenho 99% de certeza que eles não são acessíveis. Né? Como é que vai ser feito? Vai ter só uma cela acessível e nós vamos colocar todos os deficientes nessa cela? Não sei. Acho que, além de tudo, a gente vê que assim, a utilização inadequada do programa, né, com a ausência dos elementos programáticos que estão previstos lá, ou pelo menos existe um direcionamento para a implantação deles, a ausência desses elementos, a apropriação indevida das edificações, porque, como eu disse, a gente vê áreas que tinham cunho educacional se transformarem em áreas de detenção porque não tem mais espaço. Eu preciso colocar mais de 500 detentos aqui, mas eu não tenho espaço físico para isso, e eu não tenho novos estabelecimentos. Então, eu vou me apropriar desse espaço, o que é válido de certa forma, mas, né, eu acho que ele é válido com com os devidos cuidados. Então, a apropriação indevida, ela culmina no caráter não ressocializador, porque eu estou tirando ali uma área de estudo, uma área de educação, uma biblioteca, uma área hospitalar, para colocar um detento, e eu não estou suprindo essa retirada, eu não estou realocando, eu estou removendo. Né? Então, eu criei mais espaço para colocar o preso, mas o que eu tirei eu não estou realocando. Então, agora eu tenho espaço, mas eu não tenho saúde, eu não tenho educação, enfim, né? Não tenho área de lazer. E, por fim, o que eu acho que é muito crítico também, as tipologias pouco funcionais no sentido arquitetônico, né? Principalmente as que a gente adota no Brasil hoje. Já está claro que o que a gente adota não está funcionando. Não é de hoje que a gente observa isso, né? Começa lá com Carandiru, vem para Bangu, que o modelo ele é sempre modificado para se adaptar a critérios de segurança. Então, os modelos que a gente tem hoje, eles respondem satisfatoriamente, ou em teoria, apenas às questões de fluxo de segurança, mais nada. Então, assim, para ser muito sincero, eu acho que é bem em teoria, talvez nem nos fluxos de segurança o modelo atual reflita mais, né, traga alguma satisfação. E eu acho que também, para além da subversão das áreas, a ausência de áreas verdes, a ausência de um paisagismo, por que a gente não pode pensar nisso? É tão agradável para nós aqui, enquanto pessoas que não estão reclusas, por que a gente não pode pensar dessa forma no detento, né? Por que ele não pode ter esse espaço? Isso torna o equipamento, a ausência desses elementos torna o equipamento muito árido, muito duro. E aí ela reforça uma lógica que já é muito dura e que já é de não ressocialização. Então, acho que talvez seria legal sair da casinha, né? Vamos sair um pouco desse olhar pragmático que a gente tem enquanto detenção e refletir sobre mudanças utópicas, talvez, mas a gente não teve aí o caso das APACs, que, ao meu ver, era uma utopia também, e de certa forma funcionou. Né? Por que não repensar para outros tipos de estabelecimento, para outros tipos de regime? Acho que pode ser uma situação interessante. E aí, nesse sentido, né, voltando aqui nas diretrizes, o Partido Arquitetônico, salvo engano, isso está colocado até lá no próprio manual, né, nas diretrizes, é que a criatividade deve ser estimulada. Ou seja, a edificação, eu preciso ter criatividade para fazer uma edificação e não restringir cada vez mais o, o, o estabelecimento. Ele deve sim seguir premissas de segurança, sei lá, restringir o indivíduo e colher de algumas coisas, mas talvez não seja de tudo. Talvez a arquitetura de fato possa ser repensada para proporcionar para o indivíduo
uma parcela das coisas que estão sendo suprimidas hoje, como, por exemplo, uma área verde, uma área de lazer, uma edificação de cunho educativo, né, onde vai ser instalada uma biblioteca, uma escola, e, e nessa lógica fornecer um mínimo de conforto para o indivíduo. Então, a gente tem que sempre pensar e procurar soluções que permitam, além do grau de segurança, um conforto, uma habitabilidade, salubridade, né? E coisas básicas. Acredito que todas as ideias, elas são aceitáveis. O utópico, ele é aceitável. E a gente vai peneirando para construir um equipamento que, de fato, possibilite a ressocialização do indivíduo. Então, talvez seja isso, sabe? Assim, fazer um pacote de ideias e vamos pensar em estabelecimentos que ele é para um regime fechado, uma penitenciária menor, e que vai ter, mas que vai ter janelas confortáveis, que permitam, de fato, ventilação e iluminação, que permitam que o cara veja o passarinho voando, um exemplo, né? Assim, utópico, mas por que não? Acho que não só a edificação interfere, e ela interfere muito, mas a gente tem que pensar para além dela também, pensar no indivíduo. E aí, isso. Acho que explanei um pouco, mas muito, né? Trouxe uma visão muito pessoal também. Eu acho que sim, quando, né, condenado, o cara tem que cumprir uma pena rígida, rigorosa e tal, mas eu fico pensando se a gente fica desconfortável eventualmente dentro da nossa própria casa, que tem um conforto, você foi lá, você escolheu sua casa, você olhou para o tamanho da janela que você queria, a localização e tal. Por que a gente não pode pensar nisso e dar um mínimo para o indivíduo conseguir evoluir? Às vezes são pessoas que não têm condição, não tiveram um básico, né, dentro de casa. E, infelizmente, se sujeitaram a situações cruéis e que as colocaram nesses lugares. Né, concordo com você, Isabela, na sua visão pessoal. E primeiro, né, gostaria de agradecer mais uma vez aí, ter compartilhado sua pesquisa, ter trazido, né, esse contexto, não só do Brasil, mas também do que se pensa em arquitetura prisional no mundo também, com parâmetros, né, que muitas vezes são copiados e às vezes não tão bem replicados ou não bem adaptados à nossa realidade. E eu acho que o grande problema também é a forma como a sociedade enxerga a pena, né? Eu acho que isso reflete muito, às vezes, essa falta de legislação que você mencionou. Grande parte da população enxerga na pena como um mecanismo de vingança e não como um mecanismo de retribuição e ressocialização para que a pessoa saia dali, consciente do erro que cometeu e que não mais se envolva em atos semelhantes, né? Esse é o grande objetivo, recuperar as pessoas que por qualquer motivo se envedraram aí nessa atividade criminosa, né? E só para comentar alguns pontos que você trouxe, né? De fato, né, dos primeiros dados estatísticos ali, a questão da superlotação, hoje eu te asseguro, assim, com um grande grau de certeza que nós temos por volta de 90 e poucos por cento das unidades prisionais do estado de Minas Gerais, pelo menos, com capacidade superior à permitida. E isso porque as que estão com capacidade inferior ou na capacidade limítrofe, muito provavelmente possuem restrição judicial em decisão de interdição parcial da unidade Sim. prisional. Então, de fato, esse é, de fato, o grande problema, talvez o principal. Não há arquitetura prisional que resolva o problema com uma Não, superlotação que se tem hoje. Só não em há. Minas Gerais nós temos quase, não me lembro em números
exatos agora, mas é algo em torno de 20.000 pessoas, além da capacidade de absorção das unidades prisionais do Estado. Sim, Então, por mais que tenhamos o melhor sistema de arquitetura penal não possível, a vai gente funcionar. não vai resolver o problema. A questão Exato. da reincidência, né, como você mencionou, né, eu acho que o ambiente é, é Ele inadequado, estimula, ele estimula, ele estimula não que ele não a estimule a reincidência, criminalidade. exato, eu não sei se ele estimula a reincidência, mas ele, no mínimo, evita que a pessoa não vá por esse caminho, né? E é claro, Sim, um espaço adequado, né, de fato, mas da forma como temos hoje, exato, vejo como é um incentivo, é um reforço à criminalidade, né? Assim, as pessoas ficam ali tramando formas de se desvencilhar daquela situação. E é o exato. que elas têm para fazer o dia inteiro. E grande parte dos problemas, se não todos os problemas, que são alvos aí do plano pena justa, e eles levam a esse tipo de consequência, né, que é a reincidência. Tanto é que a reincidência, ela ganhou, ela não que ganhou, mas ela foi tratada em um eixo praticamente próprio, né, que é o eixo 4 ali. O que a gente precisa fazer? Claro que a arquitetura prisional, a gente está tratando ali do eixo 2, né, considerando a ordem cronológica de todo o ciclo penal, desde a prisão até a saída, mas ela é, de fato, uma das causas que refletem no índice de reincidência que temos. Então, de fato, ela precisa ser pensada também com esse viés, que eu Sim, acho que você trouxe muito bem. eu acho, Leonardo, que é muito importante, assim, a gente ter em mente que os pilares, né, os quatro pilares, ou mais, se surgirem no futuro novos pilares, né, ou menos, enfim, todos os pilares, eles têm que ser analisados, assim, muito juntos, porque é isso, não adianta eu rever a arquitetura e aí, de repente, eu vou deixar passar uma outra, e aí eu continuei no mesmo, tá, eu tenho um estabelecimento bom, legal, mas, Uhum, sei lá, um outro ponto não está sendo analisado, então, assim, eu tapei um santo e destapei o outro, no final das contas, né? Na hora de se pensar o estabelecimento, e aí com o estabelecimento eu digo o todo, não só a edificação, né? O complexo, enfim, o projeto como um todo, é, ele é a oito mãos nesse caso, considerando os quatro pilares, né? Assim, tem que ser feito, de uhum, fato, uma sala de guerra onde vamos nós todos aqui discutir o tema e o que funciona para um, funciona para o outro. Então, tá, essa é a melhor solução? Pega no mesmo pacote, então, todo mundo de acordo que essa é a melhor solução? Então, tá, isso vai resolver o problema das quatro frentes? Beleza, próximo problema. E analisar no pacote. E o que a gente vê acontecer é justamente analisar no picado. Eu pego um tema, eu uhum. analiso, resolvo. Aí eu pego outro, eu analiso e resolvo. No final, os dois conflitam. Eles não É, convergem. mas é exatamente isso que foi a proposta do plano, né? Até para que isso realmente não aconteça, já que não são problemas isolados, são problemas sistêmicos, eles precisam ser analisados no conjunto. E é por isso a expectativa, né? Eu acho que a gente tem a grande oportunidade mesmo do Estado brasileiro de fazer virar essa página da nossa história, né? Com esse plano. Se não for agora, eu acho que dificilmente vai ser no futuro, né? E assim, realmente precisam andar juntas as Sim, medidas. E só em relação à legislação, um outro ponto que eu queria comentar, assim, concordo muito com você que falta de mesmo normas impositivas. Nós temos a Lei de Execuções Penais, que prevê essa atribuição do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, de estabelecer regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos penais, que inclusive resultou nessas nesse manual. diretrizes, né, de 2011, né, Resolução 9, se eu não me engano, mas ela pouco é observada por parte do Estado brasileiro, não vou nem dizer só os Sim, gestores, não, porque o próprio legislador precisaria talvez ter a sua parcela de contribuição, e eu vou citar um exemplo aqui de Minas, uma parcela de contribuição é, contrária à finalidade que deveria ser a arquitetura prisional voltada à boa ambiência, à ressocialização da pessoa presa. Porque nós temos aí essas diretrizes desde 2011. Aí eu te pergunto, quantas leis, aqui eu vou falando, estou dando esse exemplo do Estado de Minas Gerais, foram
promulgadas com o objetivo de fazer valer essas diretrizes. Eu, sinceramente, Não desconheço. com receio de pecar, mas vou dizer que desconheço também uma lei que tenha sido Desconheço. nesse sentido. No entanto, ao editar uma resolução em 2021, resolução número 16, se eu não me engano, até separei ela aqui para comentar, o CNPCP, ele revogou, melhor dizendo, ele inseriu nesse manual, nessas diretrizes que você trouxe para a gente, uma recomendação de que não deveriam ser colocados no interior e nas proximidades das celas, com exceção de colônias agrícolas, no caso do albergado, por medida de segurança, os seguintes elementos. Acrescentou, com essa resolução em 2021, nesse manual que é de 2011, Uhum. a seguinte alínea: tomadas ou pontos de energia, salvo necessidade provisória, critério da autoridade prisional. E, claro, teve-se o evidente objetivo de retirar a possibilidade de carregamento de aparelhos celulares, né, que muito fomenta ali o crime, principalmente o crime organizado, que ainda funciona dentro dos estabelecimentos prisionais. E aí, pouco tempo depois, a Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais apresentou e tramitou, que foi aprovado e sancionado pelo governo do Estado, uma lei estadual que positivou exatamente essa proibição. Ó, se é para retirar a tomada, nós vamos aprovar. Nós vamos seguir em frente e vamos pegar essa diretriz e vamos promulgar e trazer isso como uma norma impositiva ao sistema prisional mineiro. E isso resultou em quê? Unidades prisionais começaram a retirar a possibilidade de ventiladores dentro de cela, retirou televisores, diversos equipamentos que trazem ali um certo conforto, e não apenas o conforto, uma dignidade, né? Para aqueles que precisam de um ventilador em ambientes muito quentes, em localidades muito quentes aqui do estado. Televisor, para mim, afere o direito à informação que o preso tem ali enquanto está recluso. É uma das melhores formas de receber informação do que acontece no mundo externo, já que ele está ali em isolamento. E a gente não viu o legislador titubear nem um segundo, né? Quando verificou essa norma que trouxe uma restrição de direitos, aí sim foi atrás. O grande problema dessa lei estadual em especial é que essa própria resolução do CNPCP, 2 anos depois, ela veio a ser revogada pelo próprio CNPCP, pois entendeu-se que, na verdade, isso poderia representar uma restrição indevida de direitos. Inclusive, a norma revogadora trouxe um artigo para essa resolução de 2021, no sentido de que a disponibilidade de tomadas e pontos elétricos para os presos deve obedecer às normas brasileiras de segurança e servir à realização de direitos fundamentais não atingidos pela sentença condenatória, e que toda proibição de acesso às tomadas e pontos elétricos deve ser devidamente justificada pela autoridade penitenciária. Então, veja que o próprio CNPCP, a meu ver, identificando que aquela resolução traria um efeito negativo ao objetivo que se pretendeu com aquelas diretrizes de arquitetura penal, voltou atrás. Mas antes que isso acontecesse, o legislador positivou aquela restrição, posteriormente reconhecida indevida. Então, eu quis trazer esse exemplo, porque a gente fala que não tem ação do Estado para cumprir o que tem de diretriz de arquitetura penal, e, na verdade, o que falta, às vezes, é vontade política de fazer aquilo que vai trazer Sim. uma melhor ambiência, uma Sim. garantia de direitos, mas para Sim. aquilo que vai trazer restrição de direitos, não se vê tanta indisposição assim. Então, Era isso que eu ia esse falar, sabe? é um exemplo que eu acho que reflete bem isso que você trouxe, né, dessa falta de comprometimento, né, Sim. legislativo do Estado para que essas diretrizes ou que a ambiência carcerária seja melhor executada, melhor planejada. E aí eu assim, até refletindo aqui sobre outros vieses, né? Porque a arquitetura ela não é só prédio, né? Ela não se restringe à edificação. A arquitetura vem lá do planejamento do espaço, e aí planejamento da cidade, planejamento de uma lógica. E aí eu me lembro que quando eu estava estudando para fazer o meu TCC, lá em 2016, eu acho, 2015, 2016, é, eu não encontrei um município
que legislasse, que tivesse no seu plano diretor, no seu plano territorial, a disposição a respeito, qualquer menção ou disposição a respeito de um equipamento de detenção. Assim, o problema ele é tão enraizado, ele vem, sabe, ele vem de óticas que a gente sequer imagina. Um município, porque qualquer município é sujeito a receber um equipamento, né? Eu acho que sim, o cara tem que ficar. E a própria LEP coloca que o recomendado, o ideal, o melhor cenário, ou a obrigação, na medida do possível, é que o delinquente, que o apenado, fique próximo do lugar onde ele mora. Então, imagino que os municípios deviam, ao menos, mencionar: essa região aqui, o vetor norte da cidade, é um vetor que pode receber um equipamento. E aí a gente vai evitar que a cidade se expanda para aquele vetor, ou não, a gente vai favorecer a expansão da cidade para poder dar uma ambiência, para não ser o equipamento isolado, mas não, o problema está, inclusive, aí, ele começa aí, onde os próprios municípios já restringem. Eu não quero. Ninguém quer receber um equipamento de detenção, é óbvio. Eu não quero ter do lado da minha casa uma prisão, né? Enfim, ou um complexo de detenção. Mas, assim, até isso falta. Eu acho que isso é de suma importância se pensar, porque isso interfere em vários aspectos da arquitetura propriamente dita, no sentido de edificação. Então, acho que é importante também dar um passinho para trás, assim, pensando aqui, né? Dar um passinho para trás, e aí eu confesso que eu não vi no Pena Justa, eu imagino que não abranja por esse lado, mas até em algum momento pensar-se sobre isso. Calma, beleza, nós estamos pensando na edificação, mas e o lugar onde ela vai ser colocada? Vai ser na beirada de um rio? Salvo engano, em Bicas né? Tem um presídio que passa o rio atrás. E aí, quando chove muito, o rio enche. E aí, alaga o presídio. Não fui, não conheço, mas já ouvi histórias de amigas advogadas. Então, assim, pensar até nisso. Eu não sei o motivo que levou a colocar um presídio ali próximo de um curso d'água que está sujeito à inundação, né? Mas até isso era importante rever, ou que o próprio Pena Justa preveja, né? Então, a diretriz para a instalação do equipamento é essa: tem que estar numa região assim, assim, assado, e longe do rio, e perto do parque, não sei, perto da rodovia, para poder também para que se possa instalar o equipamento no lugar adequado, né? Porque aí não é só edificação, mas é o complexo, né? É o todo, a análise global da situação. E uma coisa que eu ia comentar, que eu achei muito interessante na sua introdução, só para eu encerrar, prometo eu encerrar, que você falou lá no início, né, da ideia, ou enfim, da possibilidade de qualificar profissionais, arquitetos e engenheiros. Eu acho que isso é de suma importância. Todo o material que eu consegui na minha pesquisa, ele foi assim, livros e mais livros, é óbvio, são materiais que não são divulgados, por óbvio, né? Segurança, critérios de segurança. Eu entendo e acho muito válido, mas é muito importante, de fato, qualificar profissionais que consigam projetar esses espaços e, sabe, assim, projetar e até se imaginar dentro deles, porque eu acho que é uma reflexão. A gente tem que se imaginar dentro de um determinado espaço para conseguir fazer com que ele exista para conseguir concretizá-lo de uma maneira harmoniosa, né? Então, eu, havendo essa possibilidade, me candidatarei para essa função, porque eu adoro esse tema. Então, já sou aí a primeira da fila, viu? Para ocupar esse espaço. Mas é isso, Davi, a gente precisa de gente especialista que tenha a visão, né, de uma arquitetura prisional que tenha as peculiaridades do prisional.
né? Não pode ser uma arquitetura prisional adaptada e que tenha o viés de que tenha ciência de que a arquitetura prisional tem o viés de ser garantidora de direitos também, que eu acho que é a grande mensagem dessa aula, né? De toda a exposição que você trouxe. E, bom, também fiel ao tempo aqui, eu acho que já batemos um pouco acima da nossa disponibilidade, né? A gente poderia continuar essa conversa e ficarmos quem sabe horas conversando um pouco mais sobre isso, mas eu acho que a gente já encerra por aqui. Eu queria só mais uma vez, antes de encerrar, te agradecer, né, pela disponibilidade, por ter compartilhado conhecimento e sempre que possível, né, a Defensoria Pública fica de portas abertas, sempre que tiver disponibilidade e puder vir contribuir com um assunto, né, com esse tema que está só iniciando, né, o Plano Pena Justa tem execução de pelo menos 3 anos, né, para atingimento das metas, mas que vai ser de um acompanhamento perene, contínuo e que deve ser seguramente nos próximos anos, décadas aí, um grande instrumento de fiscalização das mudanças que estamos pretendendo alcançar. Ok, Isabela? Com isso, agradeço imensamente e encerro por aqui. Eu que agradeço. Obrigada.